Boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui pelo Facebook, nessa live aqui com o doutor Quirino Cordeiro Filho, coordenador da Secretaria para a Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Estamos, daqui a pouquinho, já entrando ao vivo aqui pela Rádio 9 de Julho, já começando aqui a pedir que vocês vão compartilhando essa live para que mais pessoas possam nos acompanhar. Boa noite, doutor Quirino. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. E em breve estaremos discutindo os aspectos da nova resolução do CONAD, que foi aprovada e publicada, enfim, no Diário Oficial, então, nessa semana. Vamos estar discutindo os principais aspectos dessa resolução, que impacta diretamente as políticas públicas na área de álcool e drogas no país. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando o vídeo, a live, para que muitas pessoas possam hoje se apropriar um pouco mais dessa resolução que foi feita, que foi aprovada no CONAD, e também para o realinhamento da política nacional da saúde mental, álcool e outras drogas. Live pelo Facebook, Ivanildo Andrade, e também pela internet, www.radio9dejulho.com.br. Fraternidade e superação da violência. Vamos combater a violência. Não alimentar a ira. Irritar-se é um ato humano instintivo. Uma reação ao mal. Sentir ira não é o problema. Este só se concretiza quando eu alimento, permitindo que se torne raiva e depois ódio. Quem controla a ira evita o nascimento das atitudes violentas. Vós sois todos irmãos. Rádio 9 de Julho e você, na campanha da Fraternidade 2018. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, que grita pela boca dos famintos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Isso. Beleza. Isso eu vou fazer. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para fluir. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Estou Andando em Frente. A apresentação do psicólogo e parceiro. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, você, meu querido, minha querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Estamos aqui mais uma vez com um programa que fala sobre dependência química. Eu sou o psicólogo Ivanildo de Andrade. É isso aí. Palmas para mim. Na mesa de som, Lucas Martins. Boa noite. Lucas tá triste. São Caetano, Rio de São Paulo. Que peninha! Ah, louco. Esse time só tá dando tristeza, viu, Lucas? Vamos, Aguirre, pela Santa Madrugada. A gente nesse time aí. Na produção do programa Sandra Catalano. Na direção do programa da programação da Rádio Cônico José Renato Ferreira. Entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 11 98371 9681. Repetindo, DDD 11 98371 9681.
Assista o programa ao vivo pelo Facebook. Estamos lá, estamos aqui ao vivo, na live pelo Facebook, a live lá pelo Ivanildo Andrade, ou pela facebook.com/tocando em frente. Vai lá, assista ao vivo o programa, ajude até compartilhando essa live com seus amigos, né? Para que mais pessoas possam nos assistir. Ouça também o programa pelo site, né? www.radio9dejulho.com.br. Já mandando um abraço a todos que estão aqui conectados conosco pelo Facebook. Miguel Valadão, Patrícia Capelato, abraço do Everton e Patrícia, muito obrigado. Grande abraço para vocês também aí no Novo Horizonte. Marlete Luciano, lá de Santa Catarina, que bacana, você quer acolher Itapema. Jane Xavier, Cristina Machado, lá de São Miguel Arcanjo, Valéria Felipe Machado, Suelma Campo Ferreira, de Botelhos, Minas Gerais. Olha que bacana, quanta gente assistindo. Berenice Viana, Francisco Soares, Toninho Bueno, Isabel Silva, Janete Braga, Claudete da Cunha, Claudevane Dias Alves, Esquadrão da Vida de Montes Claros, Minas Gerais. Olha só quanta gente bacana aí. Vamos lá, vamos compartilhando, divulgando o Facebook da Rádio 9 do programa Tocando em Frente, para que todo mundo possa assistir. Estamos aqui hoje com a ilustre presença do Dr. Quirino Cordeiro Júnior, coordenador do Ministério da Saúde de Políticas para a Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Vamos falar com ele hoje sobre essa resolução que foi aprovada no CONAD e sobre o realinhamento dessas políticas de drogas, como também a política nacional hoje de saúde mental, álcool e outras drogas. Boa noite, doutor Quirino. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes do seu programa. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui novamente com vocês. Agora, enfim, com a aprovação da nova resolução do CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que realinha, então, as ações nesse campo no país. Eu gostaria de dizer já inicialmente que foi extremamente importante a sua participação, Ivanildo, a participação deste programa, das pessoas que o acompanham, na articulação, no envolvimento e na pressão para que essa resolução fosse aprovada. A resolução foi aprovada, então, na reunião do CONAD, dia 1º desse mês, né, e foi publicada agora, nessa semana, no dia 13, foi publicada no Diário Oficial. Daí, então, da importância, né, de estarmos aqui novamente discutindo agora, então, a já aprovada resolução e os impactos, né, enfim, que nós desejamos, né, enfim, que ela traga, melhorando a assistência na área de dependência química em todo o país. Então, aproveito aqui mais uma vez para te agradecer, Ivanildo, e agradecer a todos os seus ouvintes que participaram efetivamente, mandando os seus manifestos, suas mensagens para os conselheiros do CONAD. Muito bom, obrigado, doutor Quirino. Foi importante hoje ter o doutor Quirino, porque nós vimos num processo desde o ano passado, né, de mobilização, tanto para a aprovação na Comissão Tripartite, em dezembro de 2017, a nova política nacional para a saúde mental e outras drogas da sua secretaria, e o quanto a importância também da aprovação dessa resolução aqui agora em março, né? Porque são duas, assim, as duas vão ter que caminhar juntas, né, doutor Guilherme? Isso, exatamente. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto da resolução do CONAD, aprovada agora, então, é justamente esse que visa um realinhamento da política para que hajam, então, ações que se comuniquem entre a Política Nacional de Saúde Mental, aprovada, pactuada e publicada, como você mesmo disse, no final do ano passado, e agora, então, essa resolução do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que foi votada no dia 1º de março e publicada no Diário Oficial na semana passada. A ideia, então, o objetivo de estudo, né, dessas mudanças foi que, então, nós tivéssemos, então, um marco regulatório, né, diferente, mais apropriado, tanto
na Política Nacional de Saúde Mental, quanto na Política Nacional sobre Drogas. Sensacional, isso aí. Hoje nós vamos falar sobre essa política, sobre essa resolução, detalhando um pouquinho mais. Você que está sintonizado conosco na AM1600, preste muita atenção, porque é de suma importância essa informação para você, porque para a sociedade se abre uma nova possibilidade, uma nova esperança de conseguir, de fato, acompanhamento e tratamento para os seus entes queridos que tenham alguma questão relacionada ao problema da saúde mental e à dependência química. Vamos fazer assim, vamos ouvir a vinhetinha da campanha do coração, Tocando o Coração, e voltamos já com o Dr. Quirino para iniciar a nossa entrevista. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É nesse momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados, a partir das 19h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte dessa história. A campanha Tocando o Coração tem como objetivo conseguir vagas sociais para o tratamento de pessoas que precisam de internação. Internação é uma das modalidades, uma das alternativas utilizadas para o tratamento de um dependente químico. Precisa, às vezes, ficar durante um tempo, né, num espaço protegido para fazer o processo de desintoxicação e de recuperação de sua saúde mental, mas dentro de um processo de reabilitação psicossocial. Então, a campanha, ela busca fornecer gratuitamente essas vagas para famílias que não conseguem ter esse tipo de acompanhamento, até então muito difícil de ser encontrado no SUS. Esperamos que agora, com todas essas mudanças, essas novas notícias, né, que a gente consiga ter mais facilidade. Mas estamos aí com a campanha Tocando o Coração. Se você quiser nos ajudar, envie um e-mail para nós, campanha tocandocoracal@gmail.com, ou vá lá no nosso Facebook, Campanha Tocando o Coração no Facebook, saiba mais sobre a campanha e estamos aí esperando, aguardando também se você quiser nos ajudar, contribuindo até mesmo, trabalhando como voluntário junto conosco. É isso aí, Campanha Tocando o Coração, desde dois anos já atuando e conseguimos já mais de 70 internações para as pessoas que nos procuraram. Vamos continuar, porque é uma corrente do bem, né? Muitas pessoas se restauram, muitas pessoas se recuperam por meio da campanha, e muitas famílias acabam sendo também orientadas. Nós buscamos atender também as famílias nesse processo. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Tocando em Frente. A apresentação do psicólogo Ivanildo de Andrade. Estamos de volta. Várias perguntas aqui já no nosso Facebook. Pessoal, vamos lá. facebook.com/Tocando em Frente. Ivanildo Andrade, mande perguntas para nós. Principalmente o doutor Quirino, né? Eu já vou pegar uma pergunta aqui da Cristina Cornélio, lá de São João da Boa Vista. Ela fala assim, doutor, quero saber com essa resolução se os programas que trabalham com redução de danos precisarão se adequar ou tentarão as duas alternativas. Bom, então, antes de mais nada, boa noite, obrigado pela pergunta. O que existia, então, até neste momento no país, enquanto oferta de atenção, de cuidado, de tratamento na rede pública para pacientes com dependência química, eram ações voltadas exclusivamente para a redução de danos. Ou seja, não havia a intenção do tratamento de buscar abstinência, ou seja, de buscar que o indivíduo deixasse de fazer uso da substância que ele fazia, de álcool, crack, cocaína, enfim, da droga que ele usava.
na verdade, o que se observa é que você ter políticas públicas norteadas exclusivamente para um tipo de ação, como, por exemplo, de redução de danos, é completamente equivocado. Foi por conta disso, então, que desde o ano passado, quando nós estávamos discutindo a política de saúde mental, é que nós já colocamos essa questão em xeque para que nós, então, mudássemos esse cenário. E isso agora, então, ficou bastante claro, né, na nova resolução do CONAD, para que nós, então, pudéssemos expandir as possibilidades de ofertas de atenção no SUS. Então, a partir de agora, as ações de cuidado aos pacientes envolvem uma série de abordagens terapêuticas, como, por exemplo, promoção de saúde, promoção de abstinência, e não só redução de danos, como havia até então. Hoje, o centro do propósito do tratamento do indivíduo que apresenta dependência química é a promoção de abstinência, ou seja, é buscar com que ele fique livre do uso da substância. Para isso, várias estratégias podem ser utilizadas, mas o foco, o que norteia, então, o tratamento a partir de agora é a promoção de abstinência. É isso que se busca. O que se busca é que o indivíduo, então, tenha uma vida livre das drogas, no caso do indivíduo que apresenta um quadro de dependência química. Que está escrito no item 3, né, doutor Quirino? Isso, então, se nós olharmos a resolução, nós temos aqui, então, que os programas, projetos, ações, isso aqui está escrito textualmente, né, na resolução, então, os programas, projetos, ações, no contexto da Política Nacional sobre Drogas, devem considerar em sua estruturação iniciativas de ampliação e reorganização da rede de cuidados, acolhimento e suportes sociais, conceitualmente orientadas para a prevenção, ou seja, ações de prevenção extremamente importantes, mobilização social, promoção de saúde, promoção da abstinência, né, suporte social e redução dos riscos sociais e a saúde e danos decorrentes. Ou seja, o que fica claro para a gente é que, como eu li aqui, então, textualmente, o que consta da resolução, é que, a partir de agora, novas abordagens acabam entrando em cena, mas sempre buscando um objetivo final, que é a abstinência do indivíduo em relação ao uso das drogas. Doutor Quirino, e o realinhamento da política nacional? Isso é fundamental. Esse foi o primeiro tópico, então, da nova resolução, da redução do CONAD, vem nesse sentido. Ou seja, o que nós propomos, desde a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, é que nós mudássemos, então, o cenário assistencial, tanto na área de dependência química, quanto na área de saúde mental como um todo. Antes nós tínhamos um cenário que era um cenário que levava à desassistência do paciente e de seus familiares, né? Por exemplo, nós tínhamos uma situação em que tínhamos uma dificuldade muito grande, por exemplo, para encontrarmos consultas ambulatoriais. As unidades ambulatoriais não faziam parte da rede de atenção psicossocial. Os ambulatórios vinham sendo fechados de maneira sistemática, Brasil afora. Isso por uma questão de entendimento completamente enviesada e de base ideológica. Os serviços de internação e o hospital psiquiátrico, por exemplo, também não faziam parte da rede de atenção psicossocial, pelo mesmo motivo, meramente ideológico, e a partir da nova Política Nacional de Saúde Mental e agora Política Nacional sobre Drogas, nós colocamos o hospital psiquiátrico novamente como parte da rede. Nós queremos o hospital psiquiátrico fortalecido e ofertando um tratamento humanizado, de qualidade e efetivo para os pacientes. Nós, agora, em especial, com a resolução do CONAD, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, nós colocamos as comunidades terapêuticas, né, como parte também dos serviços destinados e ofertados para o tratamento dos pacientes, enfim. Então, basicamente, as ações que antes
não eram previstas nem na Política Nacional sobre Drogas, nem na Política Nacional de Saúde Mental, agora ganham espaço. E é extremamente importante que essas duas políticas, então, corressem juntas e não separadas. Por isso, então, do nosso esforço, né, que, novamente, você, desde o início, esteve presente nessas articulações e nesse apoio. Então, daí o nosso esforço de alinharmos as ações das duas políticas, tanto de saúde mental quanto de álcool e drogas, para que nós tivéssemos, então, a possibilidade de, a partir de agora, então, nós pudéssemos ter marcos legais, né, para que nós pudéssemos, então, avançar na oferta de cuidados mais efetivos, né, e que respondam às necessidades dos pacientes. Porque o que a gente precisa mesmo, Ivanildo, é ter uma rede de atenção, de oferta de cuidados, de oferta de tratamento equilibrada. Que nós tenhamos serviços de base comunitária, ambulatórios, CAPs, enfim, que são extremamente importantes, né, para o tratamento dos pacientes, mas que tenhamos também situações de agudização do quadro, a possibilidade, né, o quadro mais complexo, de fazermos internação para que o indivíduo possa se recuperar e depois voltar para a sua família, voltar para a sua vida, enfim, para que ele possa ter um atendimento pleno, né, de acordo com as suas necessidades clínicas. Então, daí o esforço que nós tivemos para esse realinhamento das duas políticas. Tem uma pergunta muito interessante da Marlete, lá de Itapema, né? Ela fala assim, qual a postura que precisamos ter a partir desta nova resolução, onde o paciente grave de álcool ouve de um profissional que uma cervejinha ele pode tomar? Então, essa é uma situação que, infelizmente, aconteceu. Muitos profissionais, enfim, desavisados, mas amparados, né, enfim, pelos equívocos das políticas anteriores, acabaram fazendo, né? Então, essa situação é que agora nós vamos buscar fazer frente a ela. Um dos pontos, né, enfim, que constam aí, né, Ivanildo, da nova resolução, por exemplo, é a mudança que nós vamos implementar no material, né, enfim, destinado aos profissionais da área de saúde mental, da área de álcool e drogas, Imediata alteração da nossa rede. Isso. Então, o que consta aí, por exemplo, eu vou ler aos ouvintes, então, imediata alteração dos documentos legais de orientação da Política Nacional sobre Drogas, em especial, né, aqueles materiais destinados à distribuição aos parceiros públicos e privados e à população em geral. Porque é isso, né, Marlete, o que você mesma constatou aí. O que acontecia é que o governo federal, tanto a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas quanto o Ministério da Saúde, baseando-se, então, nessa ideia equivocada, enfim, exclusiva de redução de danos, que levava, então, materiais com esses conteúdos para os nossos profissionais. Isso, então, a partir de agora vai mudar, nós passaremos a ofertar para os nossos profissionais da rede outras orientações que não essa, por exemplo, que você acabou de nos passar. Recentemente, nós tivemos acesso ao material produzido no CAPS-AD lá de Criciúma, onde eles ensinavam, assim, como usar a droga da melhor forma possível, né? Com carreirinhas bem feitas, com uma cedinha de qualidade. Esse tipo de material não vai mais existir, né, doutor? Não, esse tipo de material é inconcebível, né? É inconcebível que nós ofertemos esse tipo de material para os nossos pacientes com quadros de dependência química. A orientação, então, que o Ministério da Saúde e a Senad passa a fornecer, então, agora para os nossos profissionais da rede de atenção psicossocial é completamente diferente disso. Isso, a partir de agora, é inaceitável para a gente. Doutor, pensando um pouco nessa questão da mudança, né? Como é que fica essa questão da legalização das drogas? Qual é o posicionamento do governo a partir de agora? Esse é um ponto também, né, Valerio, um ponto central, um ponto crucial nesse momento. O Brasil tem na sua população uma posição majoritariamente contrária à legalização das drogas no país. Isso é claro. Não existe um estudo, um inquérito populacional sequer que aponte uma posição da população brasileira favorável à liberação das drogas. E seguindo isso, então, consta então na nova resolução que haverá então uma atualização
posição do governo brasileiro, que antes, enfim, flertava muito com a legalização das drogas, né? Então, a partir de agora, o governo brasileiro tem uma posição clara, né? Contrária à liberação. E baseando-se, né, enfim, no desejo da população. Novamente, eu não conheço nenhum inquérito populacional, nenhuma pesquisa que tenha sido feita, mostrando uma posição contrária, uma posição favorável da população brasileira em relação à legalização das drogas. Então, baseando-se nisso, e se a gente levar enfim, a posição, o desejo da população, é isso, então, que o governo brasileiro precisa defender. Então, o que consta no texto é que haverá uma atualização da posição do governo brasileiro, né, em relação à legalização das drogas. Então, a partir desse momento, o governo brasileiro se coloca claramente contrário à legalização. Isso por conta da posição majoritariamente contrária da população em relação à legalização das drogas, e também porque, enfim, é mais que sabido que as drogas causam uma série de problemas, né, tanto de saúde, problemas sociais, problemas de segurança pública, né? Então, é inconcebível que o governo viesse a manter esse flerte, né, enfim, que vinha mantendo com posições favoráveis à liberação das drogas. Tem um órgão, uma instituição no Brasil, chama Plataforma Brasileira de Política sobre as Drogas, inclusive representaram o Brasil lá na ONU Gás. Levaram e eles, de alguma maneira, se posicionavam, diziam que o Brasil estava se posicionando a favor da legalização. Esse é um aspecto importante também, porque o governo brasileiro, inclusive agora nos organismos internacionais, e também isso daí é um outro ponto, né, Ivanildo, da nova resolução, então, é que o governo brasileiro, nos fóruns de organismos internacionais, passa a atualizar sua posição, então, e tem uma posição contrária à legalização das drogas, né, enfim, com vistas ao cumprimento dessa resolução, então, publicada agora nesse mês de março. Então, não só internamente essa posição do governo, mas também nos organismos internacionais. Que bom, é uma ótima notícia, porque nós precisamos, de fato, ter essa clareza, né, doutor Quirino, de que o Brasil, de fato, assume uma posição definitiva contrária à legalização das drogas. Doutor Quirino, tem uma participação aqui do nosso querido Marcelo Oliveira, e ele faz uma provocação, né? Uma provocação, na verdade, é uma contribuição muito interessante. A partir desse momento, com essas mudanças, com o foco na abstinência, ele fala, e como é que poderemos trabalhar melhor essas questões das internações involuntárias, visto que é uma realidade e que muitas pessoas acabam, de fato, se recuperando a partir dessas internações involuntárias? Então, Marcelo, boa noite. Em relação à sua questão, no Brasil já existe um marco legal, né, que trata dessa questão, que é a Lei 10.216, publicada no ano de 2001. Essa lei, ela normatiza toda a assistência na área de saúde mental no país. Inclusive, então, normatiza as ações no tratamento e cuidado na área de dependência química. E essa lei, a Lei 10.216, coloca, então, três possibilidades, três modalidades de internação no país. A primeira delas é a internação voluntária, aquela que o indivíduo, então, concorda e aceita o que lhe é proposto, ou ele mesmo voluntariamente busca a internação. Existe uma outra possibilidade de internação, que é essa que você disse, que é a internação involuntária, que em determinadas situações, né, o profissional de saúde médico, né, vai fazer uma avaliação do quadro clínico, e em situações em que o indivíduo apresenta uma gravidade tal, né, do seu quadro clínico, e que ele não tenha condições de discernir se é apropriado ou não se fazer uma internação, cabe, então, ao profissional médico optar por esse mecanismo de tratamento, que é a internação
involuntária, que é contrária à vontade do paciente. Então, novamente, o paciente que apresenta um quadro clínico grave e sem condições, então, de discernimento, justamente por conta da sua doença, se ele, enfim, vai optar ou não pela internação. Existe uma terceira modalidade de internação regulada pela Lei 10.016, que é a internação compulsória, que é aquela, então, que acontece a mando do juiz, a autoridade judicial. Então, são essas três modalidades de internação, a voluntária, a involuntária e a compulsória. É interessante isso, Ivanildo, porque a primeira vez que eu fui convocado para falar no Conselho Nacional de Saúde, em Brasília, foi justamente para discutir esse tópico. Né? E eu coloquei lá que a posição do governo brasileiro é clara de obediência às normas legais. Então, hoje no Brasil, nós temos a possibilidade de realizar essas três internações. Então, voltando à questão específica do Marcelo Oliveira, nós sim sustentamos a possibilidade de internação involuntária nos casos em que se aplica isso, né? Nos casos em que houver uma gravidade do quadro, comprometimento do discernimento do paciente em relação à possibilidade de escolher o tratamento melhor para si e sempre a partir de uma avaliação médica. Muito bom. Olha só, são 7 horas e 31 minutos, muita gente participando aqui pelo nosso Facebook, né, Facebook Live. A Eliane Curcio, parabéns pelo trabalho, excelente e esclarecedor. O Marcelo Oliveira agradecendo aqui, doutor Quirino, a sua explanação a respeito do tema das internações involuntárias. O Bego Emerson está perguntando como vão ficar as fiscalizações nas clínicas. Vão apertar os profissionais que visitam as clínicas? Porque o que vejo, na grande maioria, é uma visita administrativa. Bom, olha só, tem a questão do monitoramento, supervisão e fiscalização, né? Muito obrigado pela definição. É que ainda existe muita contestação por algumas divisões da saúde mental em relação às internações voluntárias, é o Marcelo Oliveira falando. A Marete falando assim, doutor Quirino, uma necessidade dentro das políticas sobre drogas, só com profissionais responsáveis, vamos alcançar um resultado melhor. Neuza Real dando uma boa noite para todos nós, muito obrigado. Neuza, uma boa noite para você também. Walter Garcia, lá de Mauá, muito obrigado pela participação. Liberar as drogas e acabar de destruir todas as nossas famílias. E o traficante vai virar profissão legalizada pelo governo. O Bego falando, a única coisa que funciona para nós é a abstinência total das drogas. Luiz Nazareno, o que acham da inclusão de dependentes químicos em recuperação para compor a equipe do CAPS como conselheiro? É uma ótima ideia. Lívia Lopes, essa política renovada vale para os estados e municípios? É igual para todos, doutor Quirino? Então vamos lá. Então, tem uma das questões que eu julgo extremamente importante, que é do monitoramento, né, enfim, e da fiscalização. Desde que eu assumi o Ministério da Saúde na área de saúde mental e álcool e outras drogas, então faz um ano agora, né? Foi final de fevereiro, início de março do ano passado, e faz um ano que eu estou à frente dessas ações lá no governo federal, que eu tenho buscado incessantemente promover ações de monitoramento. E, por conta disso, nós identificamos uma série de irregularidades, inconsistências, inclusive eu trouxe aqui, né, Ivanildo, já em um programa anterior que eu tive a oportunidade de participar. Então, por exemplo, de CAPS, por exemplo, e outros serviços que não existiam, e o Ministério da Saúde custeava, recurso que nós enviamos para implantação e criação de serviços que não foram criados, recursos que foram destinados para a construção de serviços como cápsulas de acolhimento, e que isso acabou não acontecendo. Problemas de registro, né, da produção. Nós temos, por exemplo, no ano passado, quase 170 CAPs no país que não registraram sequer um atendimento. Então, nós não sabemos efetivamente se esses serviços existem, se não existem. Enfim, então, nós tínhamos uma série de problemas e que eram frutos, todos eles, de problemas de planejamento e de monitoramento das ações. Então, a partir disso, né, aliás, foi a partir disso que nós acabamos
criando um grupo de trabalho envolvendo o governo federal, gestores estaduais, municipais, para que nós pudéssemos discutir, né, enfim, as ações na área de saúde mental no país, o que acabou, então, culminando com todas essas mudanças. Então, tudo isso para dizer para o nosso ouvinte que ações de monitoramento são extremamente caras para mim, e isso daí tem uma importância crucial na gestão que eu tenho no Ministério da Saúde. Só também para o ouvinte ter uma ideia dos desdobramentos, então, desse diagnóstico, desse cenário que nós fizemos, e apresentamos em agosto do ano passado, então, para a sociedade. Agora, recentemente, então, depois de várias discussões com representantes estaduais e municipais, nós publicamos 2 resoluções, Ivanildo, da Comissão Intergestores Tripartite, que é o órgão máximo do SUS, então, para discussão e deliberação de políticas públicas. Nós, então, publicamos 2 resoluções, que foram pactuadas entre o Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais. A resolução número 35 e a resolução número 36. A resolução número 35, então, vai fazer com que gestores estaduais e municipais que receberam recursos e que não utilizaram, que devolvam esse recurso para o governo federal. E a resolução 36 vai fazer com que, então, gestores estaduais e municipais que não registrarem, que não informarem o que estão fazendo com o dinheiro público lá na ponta, também vão ter esse recurso de financiamento de serviços suspensos. Até, então, que deem satisfação e prestem contas do que estão fazendo com o dinheiro público. Então, a moralização da gestão pública é uma marca que nós estamos tentando imprimir lá na coordenação. Em relação ainda a essa questão, né, enfim, do alinhamento com gestores municipais e estaduais, é um foco da nossa gestão no Ministério da Saúde, e também a ponto de uma cláusula da resolução, então, do CONAD aprovada agora. Então, o que diz lá é que o fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas deve considerar a descentralização das ações e a atuação conjunta e integrada com órgãos gestores estaduais, ou seja, mostrando a necessidade do poder público estar alinhado nas ações, porque também não adianta, né, nós termos mudado a política, né, em nível federal, né, uma política nacional, se lá na ponta os gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais, não se alinham a essa mudança. Então, desde Brasília, nós estamos trabalhando, né, enfim, com esses gestores, para que nós, então, alinhemos também as ações com eles. Agora, uma coisa que é importante, então, aqui, né, Ivanildo, já deixar claro, é importante que a população, né, e os órgãos que representam a população, conselhos, né, acompanhem e façam cumprir isso. Exatamente. Então, os conselhos municipais, estaduais, de saúde, de política sobre drogas, que acompanhem isso efetivamente. É muito importante, de fato, os conselhos têm um papel essencial na pulverização, na implementação dessas políticas que estão sendo modificadas, né, lá em Brasília. Por isso que hoje eu estou buscando muito falar sobre isso, né, sobre os conselhos municipais, os conselhos estaduais, da importância deles, porque eles devem ser os representantes do povo, né, da população. Eles devem se pronunciar a respeito das necessidades da população. São os conselhos estaduais e municipais que nós temos essa voz. Então, os conselhos municipais de saúde e de álcool e outras drogas precisam também fazer esse trabalho de ajuda na implementação dessas políticas aqui na ponta. Vou fazer o seguinte, vou fazer um pequeno intervalo para os comerciais, né? E já voltamos. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa do Vento de Janeiro. A apresentação do psicólogo Ivanildo de Andrade. Olá, amigos, aqui quem fala é o Adriano Barbiero. Estamos na quaresma, tempo forte de conversão da igreja, marcada por jejum, oração e esmola.
Eu quero fazer um convite para você, para que possamos realizar nossas atitudes e buscarmos cada vez mais amigos. Porque é importante trazer isso para dentro, né? Essa mensagem, Esses convidamos já você a foram. ajudar. Sim, você pode ser um evangelizador conosco. Precisa Venha fazer parte da família dos amigos que ajudam a manter os meios de comunicação da nossa igreja de São Paulo. Ligue agora mesmo. 3932-5593. 3932-5593. até porque existe uma dificuldade grande desse pessoal quando precisa se entrar na questão da política, mas enfim, é uma questão deles. Imediata reorientação dos mecanismos de apoio e fomento à produção científica. Acho que isso também é importante. Não sei se dá alguma pergunta, vamos ver se eu passo aqui, se adequa a isso. Mas vai comprar talvez as ações a rede ampliada e compartilhada. Doutor Quirino, aquilo que a gente fala. Parar de ficar esperando. Tem que atuar. Não adianta, você falou, tá vendo que eu tô fazendo uma coisa lá em cima, achando que embaixo vai chegar pra mim, não tem que mexer aqui embaixo. Se não mexer aqui embaixo, não vai resolver. A gente vai ter gente no meio do caminho querendo. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, hoje entrevistando o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, médico psiquiatra. O Dr. Quirino tem um currículo invejável, né? Uma inveja branca. Doutor e doutorando, né? De doutorado, não é doutor só de uma, ai meu Deus, uma nomenclatura. E com uma vasta experiência na área da saúde mental aqui em São Paulo e hoje atuando lá como coordenador do Ministério da Saúde nas políticas para a saúde mental, álcool e outras drogas, aqui falando um pouco conosco sobre a importância dessa resolução aprovada no CONAD e a importância disso como processo de realinhamento com as políticas de saúde mental. Estamos também conversando a importância da população estar envolvida, informada, instrumentalizada a respeito disso que está acontecendo, para que a população possa realizar, junto aos conselhos, junto aos seus vereadores, junto aos órgãos, às instituições não governamentais, ações para que se implemente no seu bairro, no seu território, essas políticas, né, com equipamentos públicos de saúde, com ambulatórios, com vagas em hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, para que você possa ter lá um atendimento do seu ente querido que está passando por um problema agudo. Enfim, a população precisa se informar e precisa se empoderar deste problema e também dessas possibilidades que se abrem agora. Doutor Quirino, aqui na resolução está dizendo assim: a imediata integração institucional e legal da gestão de programas entre os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça, extraordinário da Segurança Pública e Direitos Humanos. Esta intersetorialidade é importante, doutor Quirino? Isso é fundamental. Esse é um ponto crucial que nós fizemos questão que entrasse na resolução, porque você bem sabe que os problemas de dependência química são extremamente complexos, né? E por conta disso, nós, para problemas complexos, precisamos de uma resolução e de um trabalho de ações para fazer frente a essa complexidade. Então, é extremamente importante, por exemplo, né, eu, claro, sou do Ministério da Saúde, é importante ações na área da saúde, mas é importante aqui no seu programa, né, porque nós, com certeza, temos ouvintes que militam em outras frentes, em outras redes, que não só na área de saúde, mas, por exemplo, na rede de educação, de assistência social, de trabalho, justiça, segurança pública, direitos humanos, enfim, são várias frentes, várias áreas que precisam estar articuladas e trabalhando em conjunto para que as ações sejam realmente mais efetivas. E isso daí está contemplado na resolução, mas, novamente, né, é importante que as pessoas, então, enfim, percebam a necessidade desse tipo de
de ação, então, que a gente chama de intersetorial, né? Isso. Que trabalha interfaces entre essas várias frentes, para que as políticas possam ser mais efetivas, né? Porque, como você disse no começo, a redução de danos antes, ela atuava apenas com esta política, com essa ideia. E nós sabemos que, até pelo o NIDA, né? National Institute Drug Abuse, no Instituto lá nos Estados Unidos, o primeiro princípio do NIDA fala justamente isso, de você lançar mão de todas as possibilidades de tratamento, de intervenção à dependência química, porque se trata de uma doença extremamente complexa. Para isso, precisamos, então, de toda essa multidisciplinaridade, essa intersetorialidade. Isso é o que a gente tem buscado, né, Ivanildo, desde que estamos discutindo essas questões da reorganização da assistência na área de saúde, é que nós tenhamos uma rede de atenção psicossocial equilibrada, né, e que possa dar atenção ao paciente, aos seus familiares, de acordo com as necessidades que eles apresentam. Então, o que é importante, Ivanildo, deixar claro para a população é que, a partir de agora, a nossa ideia é que a política pública se adeque às necessidades do paciente, não o contrário. Não que o paciente se adeque à política pública que nós temos. Ou seja, isso daí tem que ser um ponto fundamental, crucial, tem que ser a base de uma política pública que nós estamos buscando. Claro que o tratamento de base comunitária, então os CAPs, ambulatórios, unidades de acolhimento, terão força na nossa gestão, no nosso governo. No entanto, é importante também que nós ofertemos para a população serviços de maior grau de complexidade, como, por exemplo, as internações. Em muitos momentos, muitos pacientes precisam de uma internação para que possam se reequilibrar, se reorganizar, para que eles possam passar por um tratamento mais intensivo, e aí depois, então, enfim, para que eles possam retomar o seu tratamento, o seu acompanhamento num serviço de base comunitária. Então, o que vai marcar, com certeza, a nossa gestão é buscar uma oferta de um tratamento que dê condições para que o indivíduo possa se recuperar de maneira integral. Olha só, doutor Quirino, a Eliane Curso está dizendo o seguinte, a Eliane, um grande abraço, lá do Gávea, São Roque, faz um excelente trabalho também com os dependentes químicos. Por muitos anos vivemos uma política antimanicomial que fez parecer que a doença mental e a adicção simplesmente tinham acabado, e sabemos que isso não é real. Doutor Quirino, obrigado por ouvir a população que sofre com essa mazela e lutar por essas mudanças. Eliane, muito obrigado pela sua consideração. Uma coisa que é importante, que eu gostaria de frisar aqui, é que desde o início, então, quando nós apresentamos o diagnóstico da antiga Política Nacional de Saúde Mental, em agosto do ano passado, nós buscamos interlocuções com uma série de grupos, né? Com uma série de entidades, com uma série de associações, e nós tivemos um apoio formal, e nós discutimos, nós organizamos os pilares dessas duas políticas a partir da interlocução que tivemos com esses grupos, como, por exemplo, associações de pacientes familiares, no caso, o Amor Exigente, né, que foi um grande parceiro desde o início dessas discussões, outras entidades, outras associações, como, por exemplo, a AFATOM, uma associação importante de familiares e de pacientes, a ABRATA, enfim, uma série de associações de pacientes e familiares que deram apoio, então, às mudanças na política. Também associações de gestores públicos. Por exemplo, nós tivemos o apoio formal do Fórum Brasileiro de Gestores Públicos sobre Drogas, né? É um fórum que reúne os gestores públicos subsecretários de drogas do Brasil inteiro, né? Tivemos apoio dessa associação, tivemos apoio de entidades científicas, como, por exemplo, na área de álcool e drogas, da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, a ABEAD, tivemos apoio formal da ABEAD.
Associação Brasileira de Estudos de Prevenção do Suicídio, a ABEPS, tivemos apoio da Associação Brasileira de Patologia Dual, o movimento médico, as entidades médicas apoiaram em peso as nossas ações, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Federação das Academias de Medicina, enfim, nós articulamos um apoio, né, e trabalhamos em conjunto com todas essas entidades. Nós tivemos apoio de quase 70 entidades no Brasil afora. Então, tudo isso para dizer que existia, né, uma insatisfação, existia um clamor da população por mudanças. E nós, então, em identificando um cenário bastante ruim das ações na área de saúde mental que vinham acontecendo no país, buscamos, então, articulação com essas associações, com essas entidades, para que nós pudéssemos, então, avançar no cuidado aos nossos pacientes. Sensacional. Isilda Alves, jornalista Isilda Alves, dizendo parabéns, doutor Quirino. Senhor Miguel Tortorelli, vice-presidente do Amor Exigente, parabéns, doutor Quirino, você está fazendo a diferença. César Mello, lá de Minas, ele sempre fala, parabéns, Quirino, vendo vocês no Juiz de Fora. Roberto Campos, as doutoras comunidades terapêuticas agora terão seu valor ou continuarão não sendo reconhecidas? Doutor Miguel Tortorelli falando, Ivanildo, precisamos pedir para que nossos amigos e parceiros enviem e-mails para os senadores para votarem a favor da PL 37. É mais a questão da lei de 11.343, a lei de drogas. Mas as comunidades terapêuticas, o Roberto Campos, muito obrigado, Roberto, lá do Paraná, conosco, e o César Mello, e o senhor Miguel falando sobre a PL 37. Bom, enfim, então, o Roberto Campos, em relação às comunidades terapêuticas, esse é um ponto importante, um ponto central aí do debate que nós iniciamos então, em agosto do ano passado, que é a inclusão das comunidades terapêuticas como entidades importantes para a recuperação de pacientes com dependência química. Então, inclusive, tem um dos pontos, né, Ivanildo, da resolução, diz claramente o papel das comunidades terapêuticas. Então, o que diz a resolução é que a União, então, no caso, o governo federal, né, enfim, deverá promover de forma contínua o fomento à rede de suporte social, né, que deve ser composta, então, por organizações da sociedade civil e de prevenção, acolhimento, inclusive em comunidades terapêuticas. Ou seja, nós buscamos incluir textualmente as comunidades terapêuticas no corpo, no texto da resolução, por conta da importância que nós identificamos dessas entidades no acolhimento e no cuidado e na recuperação dos pacientes com dependência química. O que precisa ficar claro, Ivanildo, aqui para a nossa população, eu quero frisar isso, é que nós precisamos, como poder público, como governo, ofertar para a população uma gama, né, distinta de possibilidades de intervenção terapêutica. Porque um paciente, por exemplo, pode se beneficiar de um tratamento no CAPS, um tratamento de um ambulatório. Já um outro paciente vai acabar se beneficiando de uma internação ou de um acolhimento, uma parte terapêutica, ou seja, as necessidades e demandas são complexas e são diferentes, né? Às vezes, para o mesmo paciente, em um momento do seu quadro clínico, ele vai se beneficiar de uma abordagem. Em um outro momento, ele vai se beneficiar de outra. Ou seja, então, cabe ao poder público não excluir, mas somar possibilidades de ofertas de cuidado, de tratamento, para que a gente possa ter a possibilidade, como eu já disse anteriormente, de que a política pública se adequa às necessidades dos pacientes. E não o contrário, não o paciente ter, enfim, que se adequar à parca oferta de cuidados, em especial do que vem acontecendo anteriormente. Essa frase do senhor foi sensacional. Essa vamos ter que replicar. A Regiane Santos, lá da Bahia, dizendo que agora eles precisam fazer a implementação dessas políticas lá no estado da Bahia. Grande abraço, Regiane Santos, que é da Rafatom, não é? Exatamente. A Regiane, ela tem um papel importante, enfim, na mobilização social
e na luta pelos direitos dos pacientes, dos familiares lá na Bahia, juntamente com a doutora Miriam Gorender, com a doutora Sandra Peu. Enfim, nós temos colegas muito importantes, enfim, nessa luta. Lá na Bahia, o vereador César Leite, enfim, são pessoas bastante envolvidas em todo esse processo. Então, aí vai o meu reconhecimento, meu abraço, meu agradecimento a vocês. Doutora Sandra Peu estará conosco aqui no próximo sábado, para uma entrevista aqui conosco, lá da Bahia. Grande abraço, tá, Rejane Santos? Quero mandar um abraço especial para o Júlio Eduardo Santos. Grande abraço para você, meu irmão. Tamo junto. A galera tá lá ouvindo o programa e aqui admirado, muito feliz com o doutor Quirino. O doutor Quirino tá, digamos, conquistando o povo aqui. Todo mundo amando a entrevista e achando o doutor Quirino sensacional. Precisamos de pessoas como o doutor Quirino. Precisamos mesmo. Uma meia dúzia de doutor Quirino, uma meia dúzia de Quirinos lá no Ministério da Saúde, a gente teria um grande apoio para esses nossos programas aqui no Brasil. Anderson Amaral, parabéns pelo esforço e por toda essa conquista. A Neuza Rial traz uma questão interessante. A ideia é boa, mas a maior dificuldade é não ter hospitais psiquiátricos para internação. Ela fala do Rio de Janeiro. E o atendimento de emergência para resgate? Essas questões são fundamentais, né? Ou seja, nós temos no país uma situação de diminuição gradativa e irresponsável de leitos para o tratamento de pacientes com transtornos mentais e de dependência química no país. Nós tivemos o fechamento indiscriminado de leitos psiquiátricos no país. O Brasil hoje é o país com as menores taxas de leitos para internação de pacientes no mundo. Isso, obviamente, que reflete... No mundo? No mundo. Isso reflete, obviamente, nos grandes problemas que temos. Por exemplo, aumento de taxas de suicídio no país, aumento de população de rua, que é, por exemplo, transtornos mentais graves, alta prevalência de indivíduos com transtornos mentais nos cárceres, né, nas cracolândias, ou seja, nós temos vários problemas no Brasil que estão relacionados, que são frutos dessa política equivocada. A partir de agora, então, o Ministério da Saúde, com a nova política de saúde mental, coloca o hospital psiquiátrico como membro, como um ponto de atenção específico, tanto o leito de saúde mental no hospital geral, quanto o leito de psiquiatria no hospital psiquiátrico especializado, fazem parte da rede de atenção psicossocial hoje, da RAPS. Então, hoje o que o governo brasileiro quer não é mais fechar o hospital. Se o hospital está ruim, a gente não tem que fechar. A gente tem que qualificar esse hospital para que ele possa ofertar um serviço de qualidade para a população. Foi o que a Lívia perguntou. Fecha ou né? Não é fechar, né, doutor? Fecha não, melhora. E é isso que tem que ser cobrado do poder público. Ou seja, se na sua cidade tem um serviço de má qualidade, isso não só de hospital, isso é de CAPS também. A gente tem evidência assim, de uma série de serviços de CAPS, por exemplo, com má qualidade. Isso, por exemplo, eu falei no Conselho Nacional de Saúde, quando estive lá. Ou seja, se a política for essa, identificar um serviço que está funcionando mal e fechar, ou seja, a gente vai, então, ter um problema sério aqui, né? Porque a gente tem outros tantos serviços funcionando mal e que nós temos o que fazer com que esse serviço funcione bem e não fechá-los. Sensacional. Pessoal, é o seguinte, falta só um minutinho para as 8 horas. Nós vamos ter que encerrar o programa aqui pela rádio, pelo Dial AM 1600. Mas se o doutor Quirino puder, nós queremos mais uns minutinhos aqui pela live no Facebook. Então, fique aí pela live no Facebook, que nós continuaremos a entrevista aqui no estúdio da Rádio 9 de Julho. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí antenados, sintonizados conosco. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com o padre João Henrique. E em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, um ótimo domingo, uma excelente semana. Sábado que vem, doutora Sandra Peu, aqui no programa Tocando em Frente, representando o pessoal lá da Bahia, os profissionais da área da saúde mental,
lá da Bahia. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Agora nós estamos livres dos microfones. Pessoal, continuamos aqui ao vivo pelo programa Tudo em Frente, agora só pelo Facebook com o Dr. Quirino. E continuando, né, a fala do Dr. Quirino sobre essa questão da qualidade dos espaços, dos equipamentos, né, Dr. Quirino? Sim. Essa é uma questão fundamental, Ivanildo. O que nós buscamos, novamente, eu repito aqui, é a qualidade de assistência para a população. E nós buscamos a qualidade em todos os pontos de atenção, em todos os serviços da rede de atenção psicossocial. Desde a unidade básica de saúde até o hospital psiquiátrico especializado, até a comunidade terapêutica, até o CAPS, enfim, todos os serviços que compõem a rede. Precisam, né? Claro, porque é isso, ou seja, se nós tivermos serviços de má qualidade e nós fecharmos esses serviços, nós não vamos avançar com nossas políticas públicas. O que nós precisamos, na verdade, é garantir que esses serviços funcionem bem. E é isso que nós vamos buscar no Ministério da Saúde. E para isso nós estamos aumentando o financiamento, nós estamos expandindo a rede, mas nós não queremos só expandir a rede numericamente. Nós queremos... Quantidade e qualidade. Expandir, né? Com qualidade, exatamente. Quanti-quali. Exatamente. Quanti-quali. Doutor Quirino, no realinhamento do PNAD, deve-se considerar a formalização da rede nacional. Você quer falar um pouquinho para o pessoal sobre essa questão, né, de trazer esses grupos, né, essas instituições que já fazem um trabalho com... Esse foi um ponto, né, Ivanildo, extremamente importante nas discussões que levaram, então, à publicação da resolução do CONAD, essa resolução número 1 desse ano, publicada, então, essa semana, né, no Diário Oficial. A ideia, então, Ivanildo, é que nós tenhamos outros atores, né, participando da efetivação e das ações da atual política sobre drogas e da política de saúde mental. Atores que, na verdade, foram alijados, foram tirados desse campo. Então, a ideia é que justamente pensarem na abstinência, né? Exatamente. Então, a ideia é que nós possamos incluir esses atores. Novamente, a nossa ideia, a ideia da nossa gestão não é de exclusão, mas sim de inclusão. Então, nós queremos mais serviços diferenciados, nós queremos hospitais, sim, nós queremos unidades terapêuticas, hospitais dia, ambulatórios, ou seja, serviços que, na verdade, não faziam parte da rede até agora. Agora, em contrapartida, diferente do que vem acontecendo, a gente não vai excluir serviço. Então, por exemplo, nós vamos manter e qualificar os CAPs, as unidades de acolhimento, os serviços de residencial terapêutico, os leitos de saúde mental e saúde geral, ou seja, a nossa ideia é melhorar o que já existe, incluir outros pontos de atenção e fazer com que todos esses serviços tenham qualidade. Voltando, então, à questão desses atores da sociedade, então, o que diz lá na resolução do CONAD, né, é que o realinhamento da política nacional sobre drogas deve considerar a formalização da rede nacional de mobilização comunitária de apoio aos familiares, em articulação com grupos e entidades da sociedade civil organizada, cuja atuação seja reconhecida. Como, por exemplo, entidades como o Amor Exigente, o AA, Pastoral da Sobriedade, enfim. Associação Antialcoólica. Ou seja, todas as associações e entidades que quiserem participar, nós teremos maior satisfação em receber. Todo o apoio nesse momento é importante, porque, novamente, isso é uma coisa que eu insisto, né, aqui com a sua audiência, né, Ivanildo, que o que nós fizemos agora foi identificar o cenário, né, e reorganizar os marcos legais. Então, nós
reorganizamos o marco legal, tanto da política de saúde mental, quanto o marco legal da política sobre drogas. Agora, o que nós estamos lutando, então nesses últimos 2 meses, né, é para efetivação, então, da política. E, obviamente, que isso depende, claro, das ações do Ministério da Saúde, e nisso nós estamos trabalhando, mas isso depende também da atuação dos gestores, por exemplo, dos gestores locais, então, dos secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde. Isso diz respeito também aos conselhos municipais de saúde, de cobrar, né, a efetivação dessas novas políticas, dos conselhos municipais, estaduais de política sobre drogas, que também precisam acompanhar, né, enfim, nos seus municípios, nos seus estados, uma política efetiva, né, enfim, de tratamento, de cuidado, de prevenção, de promoção de saúde, de abstinência, se tudo isso está sendo ofertado. Então, e daí a importância, né, Ivanildo, de estar aqui. Eu te agradeço novamente por abrir essa oportunidade, conversar com as pessoas, com a sociedade, para que a gente possa esclarecer essas questões e para que as pessoas, enfim, se sintam como partícipes que devem ser desse processo. É importante que você que está nos assistindo, ouvindo o Dr. Quirino, se sinta motivado e engajado nesse processo, porque vai de encontro às tuas próprias necessidades também. Não que estamos legislando em causa própria, mas estamos legislando, mas atuando, nos mobilizando em função de um problema que se agravou durante os últimos 15 anos, e como o Dr. Quirino nos trouxe, é um cenário de terra arrasada. Falta de equipamentos, falta de profissionais, não falta de recursos até tinham, né? Mas a efetivação disso lá na ponta. Dr. Quirino, César Leite, lá da Bahia, está mandando um grande abraço para o senhor, falando que você, Dr. Quirino, peraí só um minutinho, gostaria de mandar um grande abraço ao Dr. Quirino Cordeiro, grande lutador pela saúde mental, parabéns ao trabalho no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde mental. O César Leite, lá da Bahia, exatamente da Bahia. Deixa eu ver aqui mais. Regiane Santos, Quirino, quando começaremos a reforma dos hospitais psiquiátricos especializados na Bahia e Brasil, assim como a recomposição de toda a equipe multidisciplinar? Então, aqui então, eu retribuo, né, assim, os abraços aqui para o vereador César Leite. O vereador César Leite é uma figura extremamente importante na área de saúde como um todo, lá na Bahia. Um vereador bastante atuante e que representa realmente, de fato, os interesses da população baiana. Então, assisti uma live do vereador, a Regiane me convidou, eu gostei muito da fala dele. O vereador é uma figura fantástica lá na Bahia. Salvador está bastante bem servido com o seu trabalho lá no município. Então, aqui vai a retribuição e a gratidão que eu tenho pelo trabalho que ele vem desenvolvendo lá. Aí ele fala assim, a Bahia está com o Quirino. Ótimo, muito obrigado. Em relação à questão que a Regiane colocou, então aqui, Regiane, algumas questões, né, agradeço pela... E aí já serve para todos, né, não só para a Bahia, mas para todos os estados e municípios do Brasil. Por exemplo, até complementando, aqui no estado no município de São Paulo, tem uma experiência muito bacana sendo realizada pelo Dr. José Carlos Arruda, na Zona Leste de São Paulo, no Hospital Geral de Setúbal, onde ele está conseguindo estruturar uma enfermaria psiquiátrica. Antes, era quase que impossível existir algo do gênero. Então, essas ações, essas mudanças, essas, digamos, intervenções, né, dentro dos hospitais gerais, a forma de atuar, de trazer esse paciente psiquiátrico para que ele seja atendido numa unidade bem estruturada, é importante porque pacientes que têm essas crises, que têm alguma questão psiquiátrica, alguma questão da dependência química, não teriam leitos para poderem ser atendidos. Então vamos aproveitar aqui, Ivanildo, e vamos falar nessas duas frentes, então, que são os leitos, né, para internação. Então, tanto o leito em hospital psiquiátrico especializado, quanto o leito psiquiátrico em hospital geral. Então, primeiro, em relação aos leitos de psiquiatria em hospitais especializados. Então, em relação aos hospitais psiquiátricos, a primeira coisa que nós fizemos, então, no ano passado, então, no dia 14 de dezembro,
quando nós pactuamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, foi publicada uma resolução da Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa resolução, então, o hospital psiquiátrico fica oficialmente como parte da rede de atenção psicossocial. Isso não acontecia até então. Essa é a primeira coisa. Na sequência, então, mais no final do mês de dezembro, nós publicamos a portaria 3588, 3.588. Essa portaria, então, ela acaba normatizando, colocar regramentos para a efetivação da resolução, então, da nova política. Então, a portaria do Ministério da Saúde, e que também traz ali essa portaria 3588, o hospital psiquiátrico como parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Isso. Então, hoje, a Política Nacional de Saúde Mental contempla a existência do hospital psiquiátrico especializado. O que não acontecia até então. Em hipótese alguma, antes isso era crime, né? Quase foi proscrito de maneira inapropriada. O que é importante ficar claro aqui. Então, esse é um aspecto. O que aconteceu historicamente também, Ivanildo, foi uma asfixia financeira dos hospitais psiquiátricos. Há quase 10 anos, os hospitais psiquiátricos não recebiam reajustes pelas diárias. Que é uma forma de acabar, de fazer com que os recursos destinados para lá minguassem, e obviamente que isso tinha uma tradução na qualidade do tratamento ofertado. Então, há quase 10 anos que as diárias não eram reajustadas. Tinha diária, por exemplo, do hospital psiquiátrico a pouco mais de R$30, uma diária, para você fornecer 5 refeições, medicamento, hotelaria, para você oferecer tratamento multiprofissional. Eu estive essa semana num evento, semana passada, no evento no CREMESP, Conselho Geral de Medicina aqui de São Paulo, e eu fui questionado lá, por um conselheiro, em relação à qualidade do hospital, ele cobrando, foi um questionamento interessante, porque primeiro ele cobrava a qualidade, e depois ele veio questionar por que a gente tinha aumentado a diária, que foi o que a gente acabou fazendo. E aí eu falei para ele, olha, se você conseguir ser diretor de um hospital, recebendo R$35 pela diária, e ofertar serviço de qualidade, olha, acho que vai ter um monte de hospital querendo te contratar para ser diretor. Então, uma outra coisa que a gente fez para a qualidade ao atendimento foi, na verdade, reajustar o valor da diária. Então, nós reajustamos o valor da diária do hospital psiquiátrico em 62%, ou seja, foi um reajuste importante e que nós esperamos que, com isso, os hospitais psiquiátricos também possam se valer desses recursos para melhorar a qualidade do atendimento. E termos também mais leitos. Então, e aí, a outra questão que nós também estamos trabalhando nessa frente dos hospitais psiquiátricos fazendo uma avaliação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, que é o PNAH. O PNAH era uma avaliação que tem sido feita dos hospitais psiquiátricos e que, se os hospitais psiquiátricos tinham uma má avaliação no PNAH, esse PNAH, então, indicava ao hospital psiquiátrico o descredenciamento do SUS. O que, na verdade, é um equívoco. Se o hospital está ruim, ao invés de você descredenciar do SUS, você precisa, na verdade, melhorar a qualidade do hospital. Né? E o que a gente... Choque de gestão. E o que a gente tem recebido, Ivanildo, é bom ficar claro aqui, a gente tem averiguado essas questões, o que a gente tem recebido são muitas denúncias de irregularidades na condição do PNAH. Inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu tive recentemente uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, né, para discutir essas questões, e nós estamos acompanhando isso. Em breve, nós teremos uma posição oficial do Ministério em relação a essa situação. Então, em relação dos hospitais psiquiátricos, é isso. Em relação, então, dos leitos, rapidamente, dos leitos de saúde mental e saúde geral, nós mudamos também, de maneira importante, o que vinha acontecendo. Antes, esses leitos de saúde mental e saúde geral poderiam ser utilizados e alocados em outras enfermarias que não de saúde mental. Enfermarias, por exemplo, de clínica médica, de ortopedia, de cirurgia, de pediatria. O que acabou, então, por conta desse equívoco técnico, acabou fazendo com que esses leitos não fossem utilizados. E o pior é que
esses leitos eles eram custeados independente da taxa de ocupação. Nós tínhamos taxa de ocupação baixíssima e o governo federal pagava integral. Então, nós tínhamos um gasto de 80 milhões de reais ano para leitos, na verdade, que não eram utilizados. Para a saúde mental e o estado geral. Então, agora, o que a gente fez? A gente continua pagando na integralidade, só que, para você receber esse valor, que é de 67 mil reais ano, para cada leito de saúde mental e estado geral, obrigatoriamente o hospital vai ter que ter uma taxa de ocupação acima de 80%. Para que ele realmente utilize aquele serviço. Isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Essa é uma questão. A outra questão, Ivanildo, é que esses leitos, então, eles deixam de ficar espalhados, pulverizados pelo hospital, e obrigatoriamente eles têm que estar dentro de uma enfermaria especializada, um espaço especializado. Porque é inconcebível, ou seja, um indivíduo com transtorno mental grave, que precisa de cuidados especializados, não receber. E uma outra mudança também que está nas nossas portarias é que nós vamos habilitar e criar leitos apenas em hospitais que colocaram o indivíduo, então, em enfermarias especializadas e hospitais que tiverem equipe multiprofissional presente. Isso com psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermagem, ou seja, é inconcebível que vinha acontecendo anteriormente que, no momento de maior gravidade, que o indivíduo precisa, que ele demanda maior cuidado, que é no caso de internação, o indivíduo, as portarias do Ministério da Saúde, não obrigavam os hospitais a oferecerem cuidado com equipe especializada. Ou seja, no momento de maior gravidade, o indivíduo ficava num ambiente inapropriado e sem a presença de uma equipe especializada. E isso mudou nas nossas portarias, que é a portaria agora 3588. Então, só para dar um panorama. E agora nós estamos trabalhando na expansão desses leitos de saúde mental, mas agora nessa nova perspectiva. Nossa, percebe como, de fato, é um assunto que demandaria mais programas, e por isso que nós estamos insistindo, voltando a falar sobre o assunto, porque precisa ser um assunto cada vez mais conversado, comunicado, informado, para que as famílias, para que as pessoas comecem a se apropriar de fato e compreender o que mudou, o que é possível ser feito hoje, de que maneira pode ajudar, como pode cobrar, como pode exigir que isso seja realizado, seja implementado. A Regiane Santos está muito ativa aqui, o Júlio Eduardo também já falou, achou um absurdo o que o senhor falou agora de pagar pelo serviço de saúde mental lá naquele hospital e não ter a vaga sendo utilizada pelo paciente da saúde mental. Pois é, são o tripé que o doutor Quirino, desde a primeira vez que ele falou, eu gravei, é monitoramento, fiscalização e supervisão. Com isto sendo realizado, pode-se melhorar a qualidade e descobrir, inclusive, situações absurdas como essa que o doutor Quirino acabou de nos dizer. São duas questões que eu queria pontuar agora. Aquilo que se refere à prevenção, as políticas voltadas para a prevenção, porque sabemos que a prevenção, de fato, é muito mais barato, muito mais eficaz até para ser feito. E também o que a Regiane falou sobre o processo de desinstitucionalização sem causar desassistência. Então vamos lá pela política de prevenção. Então, nós tínhamos no Ministério da Saúde 3 programas de prevenção na área de álcool e drogas. Tínhamos um programa chamado Elos, outro chamado Famílias Fortes e outro chamado Tamo Junto. Esses 3 programas eles são baseados em programas internacionais que fora do Brasil funcionavam bastante bem. Esses programas foram traduzidos e adaptados para a realidade brasileira. A grande questão é quando eles foram efetivados aqui no Brasil, os resultados foram muito ruins, em especial do Tamo Junto. O que acabou acontecendo é que nesse processo de tradução, de adaptação cultural, por questões de entendimento da equipe que fez isso, acabou deslocando muito a versão brasileira da versão que foi desenvolvida fora do país. Então, basicamente, essa versão brasileira, ela guarda muitos poucos pontos
né, enfim, de similaridade com a versão internacional. Isso por uma questão ideológica, porque as pessoas que fizeram o trabalho de tradução e adaptação aqui tinham uma concepção, enfim, equivocada do que seria um processo de prevenção. Então, no caso do programa Tamo Junto, por exemplo, os adolescentes que participavam do programa acabaram não só não tendo um resultado satisfatório na prevenção, como pelo contrário. Esses adolescentes começaram a fazer uso mais precoce de álcool. Ou seja, o programa não só não preveniu, como levou esses adolescentes a fazerem uso mais precoce de álcool. O programa ELOS, na verdade, ele traz resultados inconsistentes e o programa Famílias Fortes, ele ainda está sendo avaliado pelo Ministério da Saúde. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é reformular esses programas, estudá-los novamente, antes de colocar esses programas em política pública. Os resultados, infelizmente, foram muito ruins. O Ministério da Saúde também está com ações na área de prevenção do suicídio. Como eu disse aqui, então, anteriormente, nós temos taxas crescentes de suicídio no país. Isso, sem dúvida alguma, é reflexo de políticas públicas equivocadas, passadas na área de tratamento de álcool e drogas e de saúde mental no país. Então, diante dessa situação de taxas elevadas de suicídio, no ano passado, em março, nós firmamos um convênio, Ivanildo, com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, a partir do qual as ligações ao CVV passaram a ser gratuitas, não serem mais tarifadas. Com isso, houve um aumento significativo da procura. Então, para fazer frente a esse aumento importante da procura que teve, no telefone no 188, né? 188, que é o telefone do CVV, para fazer frente, então, a essa demanda aumentada que houve, foi bastante interessante, né, isso. Nós, então, no final do ano passado, destinamos R$500 mil ao CVV, R$500 mil para o CVV, para dar suporte a essas ações. Uma outra coisa que nós também fizemos, então, em setembro do ano passado, nós lançamos um programa oficial, um programa de prevenção que o Brasil não tinha. Né? Isso é uma coisa interessante, apesar do Brasil ser signatário do documento da Organização Mundial da Saúde, que prevê a redução das taxas de suicídio até 2020, o Brasil não tinha nenhum programa oficial de prevenção do suicídio, que nós criamos, então, e lançamos em setembro do ano passado. A partir desse programa, então, dando continuidade para as ações, nós identificamos os 6 estados brasileiros com maiores taxas de suicídio, que são eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas e Piauí. E com isso, nós, juntamente com os gestores locais, nós organizamos programas de prevenção do suicídio. Agora o Ministério está aportando recursos na ordem de quase R$2 milhões para programas de suicídio nesses territórios. Isso, então, em relação aos programas de prevenção. Então, para ficar claro aqui, o Ministério da Saúde tem uma preocupação grande com a área de prevenção. Não só na área de saúde mental, como no caso do suicídio, como também na área de álcool e drogas. No que diz respeito, então, à questão que foi trazida da desinstitucionalização, o que vinha acontecendo no Brasil? Então, nas antigas ações que vinha acontecendo no Ministério da Saúde, desinstitucionalização era quase sinônimo de fechamento do hospital psiquiátrico. Para a gente agora, isso muda completamente. Desinstitucionalização é a retirada de pacientes moradores do hospital psiquiátrico. Porque nós, o Ministério da Saúde, acreditamos que o hospital psiquiátrico não é lugar para paciente morar. Então, onde tiver um morador, o Ministério da Saúde vai apoiar que esse indivíduo saia do hospital para que ele possa ter uma vida em comunidade, uma vida junto com outras pessoas. Enfim, a ideia não é excluir. O hospital psiquiátrico não serve para isso, Ivanildo. O hospital psiquiátrico serve para tratar pessoas em quadros agudos. Então, sempre que tiver um morador no hospital psiquiátrico, a gente vai fazer a desinstitucionalização. A gente vai tirar esse indivíduo
da instituição. E a gente vai fazer com que esse indivíduo, então, more nas residências terapêuticas. E vale frisar aqui que nos últimos 2 anos, né, o Ministério da Saúde criou 40% todas das residências terapêuticas no Brasil, né, mostrando a preocupação que nós temos com o processo de retirada de moradores do hospital psiquiátrico. Agora, retirada de moradores do hospital psiquiátrico não significa fechamento do hospital psiquiátrico. Isso daí é um ponto central na nossa política. Desinstitucionalização, sim. Isso significa saída de pacientes moradores do hospital psiquiátrico. Mas assistência não, até porque a gente quer aquela vaga do morador para um paciente que apresenta um quadro agudo, né? Então, esse processo ele é extremamente importante na nossa política atual. Sem gerar desassistência. Mas desinstitucionalização, hoje, não significa mais fechamento do hospital psiquiátrico. Nem de leitos. Um pouco de leitos. O Claudevani está dizendo que ele é voluntário do CVV lá em Minas Gerais, em Montes Claros. Ótimo. Prazer. A Neuza Real dizendo: suicídio é consequência de não haver políticas públicas para atendimento psiquiátrico. Dorizepa lá do Uruguai está nos assistindo. Existe previsão de se oferecer capacitação periódica sobre dependência química para os profissionais da área da saúde, de maneira especial aos PSFs, os Tratamentos da Família, UBS, etc.? É o Anderson Amaral que está perguntando. Sim, então. 2 questões. Primeiro, em relação ao suicídio, tem um estudo publicado no ano passado, no Jornal da Associação Médica Americana, no JAMA, que é um dos jornais mais importantes na área de saúde do mundo. E esse artigo, feito então, nos Estados Unidos, mostra que os Estados Unidos também passou, uma época, um processo parecido com o que nós passamos aqui no Brasil, o fechamento indiscriminado de leitos de hospital psiquiátrico. E esse artigo fez uma correlação bastante interessante entre fechamento de leito de hospital psiquiátrico com aumento de taxa de suicídio. Então, a gente ofertar tratamento adequado para os pacientes é extremamente importante, e isso inclui também a oferta de leitos para internação. Ou seja, o indivíduo que, muitas vezes, que tem um risco de suicídio presente, esse indivíduo precisa ser hospitalizado, precisa ser internado. A gente precisa garantir que, nesse momento de crise, que ele esteja num ambiente seguro, protegido, enfim, para que a gente possa garantir a sua vida. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente. A outra situação que então foi trazida pelo Anderson, pelo nosso ouvinte, é em relação então à capacitação. Né? Isso daí, Anderson, foi pactuado, então foi acordado e foi publicado na resolução número 32, lá em dezembro do ano passado, envolvendo o Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais. Nós incluímos na pactuação e na resolução um texto que dá conta, então, da existência de protocolos clínicos. Ou seja, isso é extremamente importante para o cuidado na área de saúde mental e na área de álcool e drogas. A partir de agora, então, a ideia do Ministério da Saúde é trabalhar com protocolos clínicos baseados em evidência, ou seja, não cabe mais a gente trabalhar na área de saúde mental, na área de dependência química, sem ser baseado em evidência. Isso daí é uma situação que parece lugar comum, mas isso muitas vezes está completamente distante da rede. Isso é inadmissível. Isso acontece só na área de saúde mental. Porque, por exemplo, a gente está conversando aqui, se eu tiver um ataque cardíaco, tomara que isso não aconteça aqui, mas, enfim, eu espero que vocês me levem rápido para o hospital mais próximo aqui do estúdio. Se isso acontecer, Ivanildo, eu espero, de verdade, que o hospital que me receber, que me acolher, que utilize o tratamento mais contemporâneo, mais moderno e baseado nas evidências mais modernas. Em que pese essas evidências amanhã puderem ser outras, mas o importante é que, quando eu chegar lá,
eu receba o melhor tratamento e baseado nas evidências científicas mais recentes, né, para o meu tratamento. Agora, se eu espero que isso aconteça comigo, por exemplo, se eu tiver um infarto, se eu sofrer um acidente de carro, se eu quebrar minha perna, por que eu não espero que isso aconteça se eu apresento um quadro de dependência química, se eu apresento um quadro de esquizofrenia, de depressão? Então, é importante que protocolos clínicos sejam a base do atendimento. É claro que cabe, na verdade, você individualizar o atendimento, mas você precisa ter um norte para que isso aconteça. E não só isso, a gente também quer criar linhas de cuidados na rede, para que a gente possa saber, o indivíduo com quadro clínico com tal gravidade, ele vai ser, por exemplo, atendido lá na unidade básica de saúde, né? Ou ele vai ser atendido no ambulatório, no CAPS, ele vai precisar ser hospitalizado, enfim. Então, são níveis de complexidade. É extremamente importante para a gente. E a gente só vai conseguir implementar essa política se a gente ofertar capacitação, então, para os nossos profissionais da rede. Que entra um pouco nessa questão da orientação, né, da política nacional sobre drogas, essa alteração dos documentos legais, e orientação também para que cheguem lá nos municípios e no Estado, para que esses profissionais também possam estar, porque aqui existe, né, doutor Quirino, a adequação de ações, projetos e programas observando o disposto na presente resolução. Essa questão que você está trazendo é fundamental para a gente, né? Nos nossos debates lá em Brasília, que nós estamos discutindo o texto da resolução do CONAD, esse é um aspecto, enfim, que foi bastante importante para a gente, que, na verdade, era adequar as ações, os projetos, os programas, a área de dependência química à resolução. Ou seja, porque, novamente, né, não adianta que as resoluções, as normativas, as leis, as portarias, elas apontem para um lado, né, e as ações lá na ponta, né, no Estado, no município, apontem para o outro. Então, o que nós fizemos constar no texto, o que nós estamos buscando, então, a partir de agora, é o que está escrito aí. Então, adequação das ações, projetos e programas, observando o disposto na presente resolução. Ou seja, a gente vai cobrar, então, a gente vai buscar trabalhar em conjunto com estados e municípios, para que o que consta da resolução seja de fato implementado lá na ponta. E aí, né, Vanildo, eu novamente eu faço questão de agradecer e de parabenizar por abrir esse espaço para que a gente possa levar isso ao público, né? Porque políticas públicas, elas são mais ou menos efetivadas de acordo com a participação da população cobrando isso. Então, é extremamente importante que lá no seu município, que lá no seu estado, você acompanhe, né, junto ao poder público local, a efetivação dessas ações, né? Você que faz parte dos conselhos, você que faz parte de associações, da sociedade civil organizada, é extremamente importante a sua participação nesse processo. Só assim a gente vai conseguir, de fato, efetivar as ações lá na ponta. Doutor Quirino, pessoal, nós vamos ter que encerrar aqui por hoje. Acho que já tomamos bastante o tempo do doutor Quirino. Tem uma pergunta do senhor Miguel Tortorelli aqui. O que o senhor acha dessa mudança na saúde no município de São Paulo? O município de São Paulo, eu antes de ir para Brasília, né, eu tive a satisfação de participar do início das ações do programa Redenção, né, aqui em São Paulo. Eu acabei ajudando na organização inicial desse programa, mas aí, enfim, eu tive a oportunidade de ir para Brasília, eu acabei indo para lá. As ações que estão sendo implementadas hoje aqui em São Paulo, e eu espero que isso continue, né, elas estão sendo bastante interessantes. Ou seja, foram abertos leitos de internação para pacientes dependentes químicos, coisa que na gestão anterior, na gestão do Fernando Haddad, foram fechados. Ou seja, nós tivemos o fechamento, Ivanildo, na gestão anterior do município aqui de São Paulo, nós tivemos o fechamento de
todos os leitos municipais de psiquiatria. É um absurdo total, exatamente. E na gestão agora, então, do atual prefeito Dória, esses leitos, então, foram reabertos, né? Como, por exemplo, no Hospital Cantareira, enfim, outros tantos hospitais aqui, que têm recebido pacientes vindos da Cracolândia. É extremamente importante, enfim, as ações que o governo do município tem tentado fazer em parceria com o governo do estado, com o programa Recomeço, programa Recomeço que tem ações extremamente efetivas no tratamento de pacientes com dependência química. Um outro ponto importante também, Ivanildo, nas ações do programa Redenção aqui do município de São Paulo, foi a desestruturação do programa de braços abertos, cujas ações eram extremamente ineficientes. Nós tínhamos, por exemplo, no programa de braços abertos, os hotéis, né, que eram ofertados para moradia, um considerável deles não tinham sequer água potável para os moradores. Eram condições, isso eu estou falando porque eu tive a oportunidade de visitar as condições de habitação desses hotéis eram terríveis. Ou seja, não existia possibilidade de você utilizar aquelas estruturas para ofertar moradia de qualidade mínima para as pessoas. Né? Esses hotéis eles eram dominados pelo tráfico de drogas. Os indivíduos usavam esses hotéis para situações relacionadas ao crime organizado. Fora o que eles pegavam retiravam dos prédios, né? Torneiras, vasos sanitários, começaram a... Os prédios eram simplesmente, eles foram depenados. Depenados, isso. Uma outra situação, por exemplo, que simplesmente fazia com que os dependentes químicos recebessem dinheiro para utilizar drogas, que era um programa de varrição de ruas. Né? Ou seja, primeiro, porque os indivíduos não varriam rua. Né? Eles simplesmente apareciam lá para pegar o dinheiro no final do mês. Não existia nenhum tipo de controle, nenhum tipo de acompanhamento dessas ações que aconteciam dos indivíduos terem que varrer as ruas da cidade. Isso aí simplesmente servia para que dinheiro fosse aportado para sustentar o tráfico de drogas na região. Essa que era a realidade. Então, foi bastante importante essas ações, porque todos esses programas eles eram desvinculados com a necessidade de tratamento. Ou seja, você simplesmente pegava um indivíduo com dependência química, colocava o dinheiro na mão dele e não ofertava mais nada de cuidado. E acreditava que ele parou. Ou seja, você com isso acreditava que realmente seria melhorar a qualidade de vida. Ou controlar o uso. Né? Controlar o uso, ou seja, então o governo Dória teve a coragem de enfrentar essa situação. Eu espero, então, enfim, que a partir de agora, que os resultados começaram a aparecer com a diminuição de indivíduos circulando pela Cracolândia. Então, eu espero, na verdade, que essas ações elas se solidifiquem. Né? Do Ministério da Saúde, eu estou bastante próximo, mantendo um contato bastante grande, não só com o governo estadual, mas também com o governo municipal aqui, abrindo, né, enfim, as possibilidades de parceria e, enfim, esperando que essas ações que foram efetivadas, que elas se perpetuem e que elas avancem. Sim. Isso é extremamente importante, que essas ações não parem por aqui. É só o começo, né, doutor Quirino? É o que nós esperamos. É só o começo. Temos muito trabalho a fazer. Dorizer, para lá do Uruguai, buenas noches, muito boa informação para nós outros. Muito obrigado, Doris. Estamos juntos aí no Uruguai. O negócio também não está muito fácil, não, mas enfim. Aqui no Brasil a gente está começando a fazer um trabalho muito bacana nesse sentido. Para encerrar, vou colocar aqui uma mensagem da Neuza, lá do Rio de Janeiro. Doutor Quirino, é um bom começo, a sua boa vontade,
Mas vamos aguardar ações concretas para famílias em desespero que não sabem aonde recorrer. Que sua gestão tenha frutos positivos. Saúde mental, psiquiatra, CAPES deveria ter atendimento psiquiátrico 24 horas. Inclusive, foi abordada essa possibilidade em programa anterior. CAPES 4. Exatamente. Então, o que nós criamos, então, uma nova modalidade de CAPES para o Brasil, com financiamento robusto, né? Ou seja, para o CAPES 4, a ideia de financiamento do Ministério da Saúde é de R$400 mil mês, né? Para o CAPES AD4. É um CAPES que vai funcionar 24 horas, com presença de médico 24 horas, para ofertar um atendimento para situações de urgência e emergência, como situações de intoxicação aguda por drogas, situações de abstinência, para dar suporte para regiões com altas taxas de dependência química e situações de cena de uso de droga, como as cracolândias. Com esse tipo de serviço, então, que nós já abrimos a possibilidade de financiamento, nós esperamos agora, então, nos próximos meses, né, nós esperamos criar, enfim, uma série de serviços no Brasil, que é justamente para atender essa demanda que a ouvinte nos traz. Ou seja, a gente ter serviço com a oferta de atendimento robusto, efetivo, com presença de profissionais capacitados 24 horas para a população. Já tem algum CAPES 4 em operação, doutor? Em operação ainda não. Na verdade, nós publicamos... Desculpa. Nós fomos na portaria agora... É verdade, faz 2 meses. Né? Mas é importante isso, porque nós precisamos ter essa urgência, porque os nossos problemas são graves. Né? Então, demanda reprimida. Exatamente. Então, basicamente, o que a gente fez? Então, só para o público entender, nós publicamos a primeira portaria da nova política, dia 14 de dezembro. Aí, no finalzinho do mês, a gente publicou a portaria que vai operacionalizar isso, inclusive operacionalizar o CAPES AB4, que é essa portaria que eu falei, é 3588. Nós publicamos isso no finalzinho do ano passado. Agora, a gente estava trabalhando no Ministério da Saúde a adequação da plataforma do sistema, em que os gestores municipais e estaduais podem pedir um novo serviço, porque o gestor estadual, municipal, solicita para o Ministério da Saúde qualquer serviço via um sistema, né? Tem uma plataforma que faz essa gestão, que chama SAIPS. Então, agora faz mais ou menos umas 2 semanas, a gente acabou de organizar o SAIPS para que os municípios e estados peçam, então, os novos serviços. E nós agora estamos recebendo os pedidos. Estão chegando os pedidos. Agora começa a chegar os pedidos. Então a gente agora... Só que não é pastel de carne nem de queijo, né, doutor? Demora. Isso. Agora a gente recebe os pedidos, avalia, então, os pedidos. Estando tudo certo, a gente aporta um recurso de incentivo, ou seja, primeiro a gente dá um dinheiro para que o município, então, possa criar o serviço. Uma vez criado o serviço, então, a gente precisa avaliar se esse serviço está adequado, e aí a gente habilita. E quando habilita, passa a mandar o dinheiro, passa a financiar, passa a custear o serviço. Então, esses que são os passos. Né? Então, hoje, em que passo que a gente está? A gente reformulou essa plataforma, né, chamada SAIPS, ela está pronta, os municípios, então, agora começaram a pedir o novo serviço. Né? Não só esse, mas os outros serviços que nós criamos também. A partir de agora, então, a nossa equipe começa a fazer a avaliação dos pedidos. Em estando ok, a gente manda o dinheiro, o município cria o serviço, a gente avalia. Em estando ok, a gente habilita e passa a custear esse serviço. Então, é um processo que tem esses passos, mas que a gente, enfim, já concordando aí, enfim, com a sua pressa. Então, a gente tem que ter pressa mesmo, porque os problemas são graves. Como cadastro a clínica? Uma pergunta do Marcelo Oliveira, como é que se cadastra uma clínica involuntária no SUS? Então, precisa saber exatamente como é que é essa clínica. Uhum. Né? Então, essa clínica pode ser um hospital. Se for um hospital, é um jeito de fazer o cadastro.
Se essa clínica for uma comunidade terapêutica, por exemplo, é um outro jeito, é via edital. Então, depende do que é esse serviço específico aí que você está falando. Mas é isso. Se for comunidade terapêutica, é via edital. Quem faz esse edital é a SENAD, Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas. Se essa clínica é um hospital, então você cadastra o hospital aí sim diretamente com o Ministério da Saúde. É importante dizer que, como o Ministério da Saúde habilita e cria serviços públicos, né? Então, na verdade, todo o nosso contato do Ministério da Saúde, nós como gestores federais, nosso contato acontece com gestores municipais ou estaduais. Ou seja, nada impede, né, de nós habilitarmos, por exemplo, um hospital. Nada impede de nós termos, enfim, serviços administrados por instituições privadas, né? No entanto, a nossa relação sempre para a criação não é diretamente com a clínica, né? Mas sim com o gestor público do local onde funciona a clínica. Então, a minha sugestão para o ouvinte que mandou o questionamento é que ele procure o gestor do seu município, o gestor local. Então, na Secretaria da Saúde. Exatamente. Então, procura o secretário da Saúde, apresenta lá, enfim, qual que é o seu pleito, qual que é a sua demanda, e aí o gestor público de lá vai entrar em contato conosco para que a gente possa, então, eventualmente regularizar essa situação de acordo com o tipo de serviço que é esse que ele está falando. Sensacional. Pessoal, é isso. Nós precisamos encerrar, senão o pessoal que tem um programa posterior já vai nos chutar aqui do estúdio. Eu agradeço demais a participação do Dr. Quirino. Estamos sempre aqui abertos, disponíveis, para que o Dr. Quirino possa nos ajudar informando, né? É uma educação continuada, né? Então, com a pessoa responsável por toda essa mudança que está acontecendo lá no Ministério da Saúde, é uma grande satisfação, uma grande honra para todos nós. E vamos acreditar, os conselhos municipais e estaduais são importantíssimos nesse processo. Olha só, vamos implementar esses CAPs 4, né? Com certeza trará para o município uma possibilidade real de apoio e assistência aos dependentes químicos e trazendo também um pouco mais de esperança para tantas famílias que precisam de apoio e de ajuda e acabam não encontrando um equipamento adequado no serviço de saúde. Eu me despeço por aqui, deixo a palavra final com o Dr. Quirino e nos vemos, então, no próximo sábado, no programa com a doutora Sandra Peu. Bom, então, novamente, Ivanildo, eu reforço aqui o meu agradecimento a você, a toda a sua equipe aqui da rádio. O seu trabalho foi extremamente importante, né? Abriu as portas para a gente antes, né, enfim, de nós aprovarmos a resolução aqui da CONAD. Você também deu sustentação para a gente, deu apoio no processo de aprovação das mudanças na Política Nacional de Saúde Mental. Então, você, com o seu programa, tiveram um papel extremamente importante nessa articulação. E você, que está aí também, né? Ou seja, eu recebia, né, enfim, o feedback. Às vezes você me perguntava, e aí, o pessoal tem mandado, vocês estão recebendo, né? E o pessoal do CONAD, do Conselho, o pessoal estava preocupado, me falava, caramba, a gente está recebendo uma série de manifestações favoráveis às mudanças na política sobre drogas. Bacana, isso realmente foi importante, esse processo de mobilização, de articulação, que acabou, então, culminando com a aprovação da resolução do CONAD. Isso mostra para a gente, né, enfim, a importância que é a mobilização social, a mobilização de associações, entidades, de pacientes e familiares nesse processo todo. Agora, enfim, que nós temos esses marcos regulatórios aprovados, agora a gente precisa trabalhar. Então, eu, né, enfim, de ofício, lá no Ministério da Saúde, e, claro, cada um de vocês aí, nas funções que vocês têm, ou em cargos públicos, em entidades não governamentais, na mídia, enfim, contribuindo, cada qual na sua. No controle social. Enfim, é extremamente importante que todo mundo esteja participando, dando sustentação
para esses projetos, para que nós possamos efetivamente mudar a realidade assistencial dos pacientes e para que nós possamos dar mais apoio para os seus familiares. Então, é isso que nós esperamos, é isso que nós estamos buscando fazer. Então, agradeço a todos vocês. Mais uma vez, agradeço a você, Ivanildo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Quirino. Vou desligar ali. Pessoal, até sábado que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.